Boa tarde, galerinha do nono ano, galerinha esperta, que já está aí preparada com o seu material para que nós possamos desenvolver mais uma aula de história no dia de hoje. E também boa tarde aos professores guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho, já estimulando essa garotada a continuar estudando nesse ano de 2021. Os professores já estão chegando e, claro, nós sempre temos aqui que fazer menção aos professores que já estão desejando uma boa tarde para os alunos, uma boa tarde de trabalho também para nós. Professora Ediane também já deseja uma boa tarde, professora Beatriz, professor Wagner, professor Dorgivaldo, professora Fátima, professor Rinaldo, professora Maria, que está sempre conosco, e também os professores que estão colocando o nome das suas escolas, também, professora Marta, coloca o nome aqui da PEI, professor Israel Niceu Moreira França, e também a professora Lucineide, que coloca aqui a sua escola, né, Escola Lopes Rodrigues. Boa tarde, professores, e vamos lá já dar aí continuidade a essa aula sobre a velha República Brasileira. E claro, já iremos colocar para vocês o título da aula na tela. História do Brasil, Processos Históricos da Primeira República, parte 3. Nós estamos aí nessa caminhada de estudar as principais características da República Velha Brasileira, como que ela foi promulgada, quais foram os seus desdobramentos, e a habilidade que nos dará suporte à aula de hoje será descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais e econômicos da emergência da República no Brasil. Os objetivos que nós estaremos trabalhando com vocês são esses que seguem na tela. Compreender os processos históricos relacionados à emergência da República no Brasil e compreender e analisar os principais elementos e características da Primeira República ou Velha República Brasileira. E aí, galerinha, já para vocês irem já esquentando os motores, já vamos colocar na tela para vocês a questão problema. O que a proclamação da República representou para o Brasil? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe! Voltamos para a interação, vamos aqui ler as respostas que os estudantes, juntamente com os professores, estão aqui colocando para que nós possamos contextualizar. A professora Olésia, ela vai dizer, juntamente com seus estudantes, que a República representou o fim da monarquia. A professora Sandra também vai dizer, juntamente com seus estudantes, que a República representou a manutenção do poder nas mãos de uma elite. Verdade, professora Sandra, e nós estaremos ao longo das nossas aulas sobre República desenvolvendo aí como, né, a elite brasileira construiu uma república à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos aí também o professor Sérgio, que vai dizer que representou um momento de uma nova política, tirando o poder do imperador. Da escola, o professor Sérgio é da escola Ermelinda Clarice Santos. O professor Diego vai também trazer as respostas junto com os estudantes, dizendo que a República representou liberdade e autonomia no poder. E o professor Fábio vai dizer que houve uma mudança de forma de governo da monarquia para a república. Então, muitas respostas estão aqui olhando a questão da liberdade, olhando a questão da autonomia da administração pública, a questão também da derrubada da monarquia e a manutenção de uma determinada elite que estava no poder naquele momento e que vai usar de instrumentos para poder estar aí construindo e expandindo a República Brasileira. Legal? Vamos então contextualizar com a galerinha do nono ano através da próxima tela.
A proclamação da República no Brasil foi um evento histórico que encerrou o Império do Brasil após o golpe de 1889. E aí nós paramos aqui nesse ponto, galerinha, para poder enfatizar que o gabinete institucional do Império ele foi derrubado. Depois, Dom Pedro II foi preso e aí ele foi para o exílio lá na França. Então, a República ela foi, de fato, um golpe dado contra o Império Brasileiro. Então, o novo sistema político foi assentado mediante uma nova Constituição, a Constituição de 1891. E nessa Constituição, os conceitos monárquicos de governo foram substituídos por conceitos republicanos, como o federalismo, né, que é a questão da união dos estados na federação, na unidade territorial, o presidencialismo e também o sufrágio masculino. Embora a República seja considerada um avanço progressista no Brasil, naquele contexto, ela herdou as contradições sociais do Império, como o alto índice de analfabetismo e o controle econômico pelas oligarquias rurais. E aí, talvez, uma arte que mostra bem essa questão da expressão da República é essa arte que nós estamos colocando na tela aí, que está bem aí no seu cantinho à esquerda, que é o quadro, né, do Benedito Calixto, o acervo da Pinacoteca Municipal de São Paulo, onde mostra ali os militares cercando a área central do governo para comemorar, então, o fim da monarquia e a instauração de uma república. Legal? E, claro, é sempre bom enfatizar que a República Brasileira, embora ela fosse progressista, com fundamentos teóricos iluministas, ela herdou as contradições econômicas e sociais lá do Segundo Império. Portanto, a República ela não atingiu positivamente, dentro desse contexto, as pessoas mais pobres. Legal? Então, vamos então dar continuidade nessa aula a partir da próxima tela. As fases da velha República. Bom, nós sempre falamos da República Brasileira. Não existe duas repúblicas, é apenas uma república. Mas, didaticamente, nós dividimos essa república nascente, né, essa república que está nascendo no Brasil, está se desenvolvendo no Brasil, nós dividimos ela em dois períodos, para ficar mais fácil o entendimento do estudante. Então, primeiro, a República da Espada, ela vai iniciar lá com o golpe de 1889, vai até 1894, ela será marcada pelos governos militares de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, a República ela vai nascer e o primeiro presidente da República não é um civil, é um militar. Nós teremos um governo militar aí até 1894. E esse período será aí marcado, em primeiro lugar, pela Constituição de 1891. O país agora não está mais debaixo dos princípios da monarquia, então é necessário uma Carta Magna, uma Constituição para fundamentar aí os princípios republicanos. Nós teremos a Revolta da Armada, 1891-1894. O professor não vai se deter nela agora, porque nós temos uma aula específica sobre os conflitos da República. Vai ser marcada por uma grande crise econômica. Na verdade, todo o período da República será marcado por uma grave crise econômica. E para voltarmos lá no infográfico, nós teremos
o último ponto aqui da República da Espada, que é a Revolução Federalista, 1893, 1895. O prof. também já montou aulas que irão contemplar essa questão dos conflitos ocorridos na Primeira República, ok? Então, a República da Espada ela vai ter uma característica que vai desenvolver ali a sua expansão, e também a República Oligárquica. Vamos voltar mais uma vez no infográfico para que nós possamos entender. A República Oligárquica, ela vai começar, galerinha, lá em 1894, lá no fim do governo do Floriano Peixoto. E ela vai até 1930, onde nós veremos futuramente que o Getúlio Vargas irá assumir o poder. Então, a característica desse período histórico, que vai de 1894 a 1930, nessa nova fase da República Brasileira, ela terá um presidente civil, não mais um militar, que é o Prudente de Moraes. E esse contexto também será pautado pela política dos governadores e pela política do café com leite, né? Que nós vamos estar aí desenvolvendo esse conceito com vocês. Legal? Então, deixa anotado aí no seu material essas duas características da velha república, a República da Espada e a República Oligárquica, que estaremos desenvolvendo com vocês. Próxima tela. A proclamação da República no Brasil, em 1889, deu início a um novo modelo político que se consolidou a partir dos interesses não mais da monarquia, mas das elites civis militares que derrubaram a monarquia, como disse a prof. Aqui. Uma das heranças dessa forma de governo foi o sufrágio, direito previsto pela Constituição de 1891 aos cidadãos alfabetizados. A partir de 1891, o sufrágio passou a ser universal e masculino. Então, havia exclusão das mulheres e também dos analfabetos. Eles ficavam de fora das eleições, né? E, na verdade, grande parte da população, nesse contexto, ficava fora das eleições. O monopólio do sistema político e econômico pelas oligarquias regionais, São Paulo e Minas, evidenciada aí pela política dos governadores e do coronelismo, levava o sistema eleitoral a fraudes e ao voto de cabresto. A população brasileira, aí, na primeira metade do século XX, em 1919, girava em torno de 27.700.000 pessoas, das quais 1.766.000 poderiam votar. No entanto, quem compareceu às urnas eram somente 418.000 pessoas, e isso representava apenas 1,41% da população brasileira. Então, vamos voltar aqui, diretor, para o prof, para a gente contextualizar. Galerinha, quando nós chegamos aí na República Oligárquica, quem vai estar comandando o Brasil serão duas oligarquias muito fortes, a oligarquia republicana paulista e a oligarquia republicana mineira. Como é que eles faziam para poder governar o país, prof? Eles se dividiam no poder. Então, Minas governava o país, né? Um presidente de Minas Gerais, passava ali os 4 anos de governo, e depois nós teríamos um candidato paulista, republicano paulista. Então, outros estados do Brasil não participavam dessa política nacional. A política nacional brasileira na República Oligárquica estava concentrada no Partido Republicano Mineiro e no Partido Republicano Paulista. São Paulo, nós temos ali as extensas áreas de fazendas de café, os cafeicultores, né, os grandes senhores das fazendas, e também em Minas Gerais, além também das fazendas produtivas da agricultura,
nós tínhamos ali a questão da pecuária e da criação do gado. Então, ficou-se aí apelidado que a velha república, república oligárquica, estava fundamentada na política do café com leite, não é? Ou seja, Minas Gerais e São Paulo. Então, sempre quando nós falarmos a política do café com leite, quando cair na prova uma questão relacionada à política do café com leite, nós estamos falando, então, da República Oligárquica e nos referimos aos governadores, aos presidentes paulistas e mineiros. Legal? Essa estrutura, esse sistema, essa dobradinha entre São Paulo e Minas, vai ser quebrada lá em 1930, mas isso são cenas para o próximo capítulo, ok? Vamos então para a próxima tela. Vamos lá, gente. Nós estávamos falando lá na tela anterior que somente 1,41% da população brasileira votava, escolhia o presidente. E isso porque somente a maiores ali, homens alfabetizados, é que poderiam votar. Então, uma boa parte ali, uma boa parte da população brasileira, mulheres, jovens, não poderiam votar. Pessoas analfabetas não poderiam votar. Isso diminuía muito ali a questão da participação popular no Brasil, das eleições. Então, durante a República Velha, o voto era masculino, mas a maioria da população era formada por pessoas analfabetas. Essa situação facilitava a troca de favores entre o governo federal e os governadores, sendo estes aliados aos coronéis, grandes proprietários rurais, executavam o voto de cabresto, que consistia na manipulação do voto conforme os interesses dos governadores. E aqui nós temos aqui essa charge da revista Careta, que vai mostrar aí como que os coronéis, eles guiavam ali o pleito eleitoral, como que eles acabavam, de certa forma, forçando a pessoa a escolher aí o seu candidato, ou mineiro, ou paulista. Então, é isso que se chama de voto de cabresto. Quando o cidadão iria lá votar, iria lá colocar o seu voto, o coronel, a grande figura cafeicultora, como meu avô dizia, seu coroné, seu coroné. O coronel tinha muito prestígio dentro da sociedade, tinha uma força política muito grande, então ele ficava do ladinho ali, só olhando, só olhando ali quem a pessoa iria votar. Então, essa forma de conduzir o sistema eleitoral, ela é chamada aí de voto de cabresto, como nós estamos vendo na imagem. Legal? Os profs estão aqui respondendo, estão aqui contextualizando aqui também no chatinho, estão aqui colocando suas impressões e tal, e tudo que os professores estão colocando aqui no chat está correto. Isso mesmo, profs. Vamos lá. Próxima tela. O regime republicano, proclamado em 1889, não significou uma participação efetiva e muito menos ampliou de forma expressiva os direitos sociais. Então, galerinha, a população mais pobre não teve nenhum benefício ainda nesse momento. Não houve participação popular na proclamação da República. Ao contrário, durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, o sistema político foi dominado pelas elites oligárquicas estaduais, São Paulo e Minas, cujos interesses prevaleciam no cenário político e econômico de seus respectivos estados. Na Constituição de 1891, apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados votavam. Olha só aí como que a questão da eleição está bem direcionada. O voto era restrito, então, a uma pequena parte da população.
E somado a isso, havia as fraudes sobre os resultados eleitorais, que eram constantes. Esse sistema, né, pelos coronéis, né, dirigido ali no ponto de vista do município, ali pelos coronéis, os grandes latifundiários, que com intervenção na política regional e local, eles conseguiam os votos necessários aos oligarcas, né, do seu interesse. E aí vinha a questão da troca de favores e até mesmo, né, por o pobrezinho lá, a pessoa simples que está votando, até mesmo a ameaça. Então, nós temos dentro desse contexto da República Velha a dobradinha São Paulo e Minas, ok? Pegou, galera? Então, nós iremos fazer aqui bem rapidinho uma atividade para que vocês possam aqui contextualizar com o prof. Conforme os conhecimentos adquiridos durante a aula, responda. O novo modelo político no início da República no Brasil era de interesse de quem? Beneficiou a quem? Voltamos, então, para a interação. Aqui, os profs estão aqui colocando as respostas, reportando as respostas dos seus estudantes. E aqui só tem um direcionamento aqui, as respostas dos profs, né? Como o professor João Carlos, que coloca. Era interesse dos coronéis e da elite que influenciava os trabalhadores, né? Beneficiava a eles. Aí o professor Antônio coloca aqui os donos das terras, né? Eles exerciam o poder ali dentro das suas regiões. E uma boa parte aqui dos estudantes estão colocando que beneficiou a elite cafeicultora, militares e demais simpatizantes da República que formavam essa elite, não é? Olha só, nós professores estamos de olho na República, né? Então, nós desenvolvemos essas aulas que têm uma profunda consciência histórica e social para os estudantes. Portanto, galerinha, anote aí no seu caderno, faça aí as atividades que os professores estão colocando para vocês fazerem, conheça a história do Brasil, porque nós, professores, já estamos passando, e vocês são o futuro desse país, vocês são cidadãos e têm o dever de contribuir com o nosso país. Nossa aula já está no fim, não deixe de avaliar a aula no final, coloca lá o seu joinha, suas impressões. Bons estudos para a garotada nesse final de dia, bom trabalho para os profs também, e até a próxima aula. Tchau!